Voltamos então para o terceiro bloco. Agora nós vamos ter um debate com a plateia. Nosso tema continua, obviamente, a importância da educação presencial na escola. Quem é que gostaria de fazer uma primeira inscrição? Surpresa? Bom, Gelta. já me apresentando. Gelta, então, por favor, se apresente e faça a pergunta. Obrigado. Apresentando, vou me apresentar desse modo, declarando meu orgulho por participar, estar no mesmo departamento que Rodrigo, Fernando, Nívia, de fato são colegas assim, especiais, né, pela qualidade do trabalho. Eu estou lá na Faculdade de Educação. Bem, a pergunta é a seguinte, tem uma declaração, outra declaração. Para mim, o ensino à distância não é educação, é uma mentira, uma desonestidade, uma covardia. É uma mentira porque a aula é olho no olho, é o adulto que aprendeu antes, aprendendo com o jovem. É uma desonestidade, uma covardia, porque eu posso ser chamada para produzir apostilas e eu estou eliminando postos de trabalho do estudante que eu formei, né? Num país em que o desemprego estrutural crônico está aí, né? Eu estou roubando, né? Mas aí eu penso isso como uma política, né? As ações, as práticas, uma política. E quero perguntar a vocês a respeito desse profissional que se submete a essas condições. Como é que ele se enxerga? De que cultura profissional ele trata? Onde ele está incluído como um profissional? Que cultura profissional ele reivindica para existir como profissional? Bom, a escola é espaço de senso, educadores debatem educação também é espaço de senso, então quem quer começar? Eu posso começar, posso? Pode. Então, Nívia começa. Então, Gelta, a gente até estava conversando um pouco antes do programa sobre justamente esse profissional que trabalha na educação à distância, né, no ensino à distância, como você colocou, na medida em que no Brasil, historicamente, como o ensino à distância se colocou, foi uma forma de economizar, né? Ao contrário de outros países que a gente conhece a experiência do ensino à distância, onde o governo gastou muito mais do que no presencial, porque investiu de fato. No caso do Brasil, não. A gente percebe nitidamente uma tentativa, a Andressa contou um pouco isso também para a gente no início, é uma tentativa do governo economizar pagando menos a esse profissional, pagando menos a esse professor, né? Então isso faz parte de um processo de precarização do trabalho desse profissional. A gente tinha falado um pouco do olhar em relação ao estudante, né? Mas esse professor também, ele perde também o espaço da sala de aula, ele perde também essa partilha, na medida em que, na maioria das vezes, ele trabalha muito mais como um tutor do que como um professor, né? Enfim. Andresa? Assim, a gente tem a EAD lá na escola que eu trabalho, né, no SEJA, começou no ano passado e quando chegou na escola eu fiquei um pouco impactada, assim, como a professora Gelta, assim, tipo, nossa, a EAD, né, no movimento estudantil eu sempre lutei contra e tal, não sei o quê. E eu atuo na EJA já tem alguns anos e essa discussão da educação à distância na EJA, ela foi também, né, apontando para lugares que são os seguintes, assim, né, a gente concorda que é um lugar de desvalorização e precarização do trabalho do professor, mas é uma forma de oferta de educação para aqueles sujeitos que não têm nem as 2 horas diárias para estar dentro de uma escola, né? Então, quando ela começou a acontecer lá na minha escola, é que eu pude ver aqueles sujeitos entrando na escola, indo pegar a apostila, que é produzida, né, pelos professores da escola. E eu fui notando isso, assim, né? Eu perguntava para a diretora, porque eu não trabalho lá na educação à distância, eu trabalho só no semipresencial. Por que esse aluno está aqui na EAD, né? Todos nós ali naquele espaço nos perguntávamos. E aí a gente foi vendo isso, assim, quem é esse estudante? É o que trabalha uma noite toda numa portaria de um prédio, né? Ou num hospital, e aí chega em casa às 6 horas da manhã, tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos e não sobram as 2 horas do semipresencial. Então, é uma forma de garantir o direito à educação a esses sujeitos, né?
E aquilo foi me quebrando para a ideia de que a educação à distância na EJA é uma forma de ofertar para essa demanda. Existe essa demanda, né, de ter essa forma de educação. Assim. Temos uma segunda inscrição. Gustavo. Onde é que está o microfone? Acho que ela começa então. Depois todo mundo vai ter tempo. Bom, boa tarde. Meu nome é Ludmila. Eu sou pedagoga, psicopedagoga e professora. Sempre trabalhei na rede privada, né? Trabalhei com EJA durante muito tempo. E no Sistema S, eles têm um programa de apostila que eles mesmos criam para os professores trabalharem. E o que me preocupa não é nem essa questão do EAD na EJA, né? Porque eu acho que, de uma certa maneira, a escola como um todo, ela acolhe muito esse processo de EJA como uma batalha mesmo, né? Como uma luta social, que vai para além daquilo que significa a educação na sala de aula, né? É um direito de igualdade para quem não teve oportunidade de seguir o caminho na idade, vamos dizer assim, correta. Mas o que me preocupa na fala da ministra é a educação infantil ser feita em casa. Um dos pressupostos da educação infantil é a socialização dentro da escola, né? É você fazer a criança conviver com o diferente desde sempre para que ela tenha um pensamento aberto diante da sociedade que ela vai viver. E isso é uma coisa que me preocupa muito, quando esse tempo de gestão de sala de aula, que é onde a criança mais aprende, né, que é o tempo da espera, da escuta, da divisão, dos brinquedos, da merenda, muitas vezes, a hora do recreio, muitas vezes, né, que vai ficar sem, né? Como que as famílias vão administrar isso? E essa questão que você tocou, né, de socializar numa igreja, onde eu vou fechar um grupo cada vez menor, né? Vou fechar um grupo onde as pessoas estão ali para aprender inglês, então ela não vai ter essa interação social com as diferentes classes, né, que é a realidade no nosso Brasil. Então, assim, como é que se posiciona isso dentro da educação infantil, que a gente tem uma BCN aí com esse pressuposto sendo colocado em evidência, que é a importância de socializar e dessa aprendizagem cada vez mais plural, né? Como é que isso se dá para as famílias, né? Andresa, quer começar dessa vez? Pode ser. Assim, me chamou a atenção quando eu vi o vídeo também, né, que ela fala o tempo todo de criança, né? A criança, né? E aí a gente está pensando também no jovem, enfim, não é só a criança que vai estar ali no homeschooling, né? O jovem também. E o quanto que essa proposta tem aí um objetivo também de tirar um pouco a autonomia, né? Tanto da criança, muito mais do jovem. Assim, me preocupa muito pensar esse jovem dentro sempre da casa, assim, não compartilhando com outros jovens, né, as questões da juventude, da adolescência, enfim. Eu acho que aí está uma explicação, assim, um viés bem interessante para a gente pensar assim, por que a gente quer essas crianças, esses jovens dentro de casa, né? Que ameaça a escola representa para que essa criança e esse jovem tenha que ficar dentro de casa sob a tutela o tempo inteiro da sua família, assim, né? Que sujeito vai ser esse, assim, que cidadão vai ser esse? Será que eles querem que ele seja um cidadão ou ela seja um cidadão, uma cidadã, né? Numa idade em que as crianças começam a absorver, né? Esse termo é horrível, né? Absorver, mas é uma idade que elas começam a observar muito, né, o outro, né? A aprender com o exemplo da convivência, né? As brincadeiras servem muito para isso. E quando você fecha muito esse círculo, porque a educação domiciliar ela vai fechar um pouco, se isso realmente se colocar como verdade, como vão ficar essas crianças na hora que forem para a escola, né? Como é que vai ser esse encontro de realidades, né? Eu penso muito na dependência, na relação de dependência que essas crianças vão desenvolver com os pais, né? Já que a gente sabe que a criança precisa daquele momento de distanciamento, de construir, né, outros espaços, outras relações. Se desde pequenininho vai aprender em casa, né, vai estabelecer a sua sociabilidade em casa, o medo que essa criança vai desenvolver do diferente, do espaço diferente, do outro, né? E o profissional da educação infantil, o professor da educação infantil, ele tem
toda uma preparação que, infelizmente, os pais não têm, porque eles têm outras coisas para fazer também, né? Ainda que a mãe dedique o tempo inteiro da sua vida para a criança, ela não teve a formação da professora de educação infantil, que vai aprender, que vai trabalhar com aquela criança as habilidades motoras, a relação com o tempo, a relação com os colegas, né? A autonomia para escovar o dente, para tomar banho, uma série de coisas cotidianas que, de fato, vai se constituindo na escola muito além de uma relação doméstica, né? Então, a minha preocupação maior em relação à educação infantil é a dependência que essas crianças vão ter, né? É interessante pensar sobre os usos também, né? Por que está sendo trazida a proposta da educação domiciliar e uma certa apropriação do EAD, né? Porque você vê, é para combater o marxismo. É no momento que alguém está ameaça, dizendo que na escola acontece ideologia de gênero, doutrinação religiosa, candomblé e umbanda. Então eu vejo também uma tentativa e o fato, né, de ser uma medida provisória do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Então parece ser uma tentativa desde o início de tirar desse mundo da pluralidade, né? E agora com pais que defendem que a Terra é plana, que vacina causa autismo, isso é muito perigoso, né? Traz um perigo para a nossa vida em comum, nesse mundo comum, nesse espaço público, né? E acrescentar ao cotidiano da mulher mais uma opressão, né? Ainda tem isso. Porque ela é mãe, agora ela vai ser mãe e professora. Enfim. Pode reforçar ainda mais esses padrões de gênero, de exploração, de a mulher é que certamente vai ficar em casa, não vai trabalhar. Nessa lógica. Alguém tem que não trabalhar fora para ficar trabalhando filhos, como, né? Como professor, fazendo educação domiciliar. E aí entra também a questão de classe, né? Porque como nem todas as mães vão poder abrir mão de uma segunda renda familiar, então essas famílias não vão poder acessar essa proposta, né? Não é uma proposta para todos. Bom, vamos então, tem mais uma pergunta agora. Se apresenta e faz a pergunta. Boa tarde a todos. Gustavo Coutinho, discente e residente pedagógico do curso de História da Universidade Federal Fluminense. A medida provisória, até então debatida aqui por nós, se pauta num julgamento pelo STF de um recurso extraordinário com relação ao princípio da legalidade. Se a Constituição não veda, há de se permitir, e foi o ministro Luiz Barroso que se pautou na construção desse princípio para fundamentar e permitir a questão do homeschooling. E ele fala que seria um dos mecanismos para que isso fosse efetivado, seria a comunicação por parte dos pais às secretarias municipais de educação, a opção. Ser um dever do Estado, em paralelo, não seria uma proibição, dando mais uma opção de escolha aos pais, citando inclusive a Declaração Universal de Direitos do Homem, que fala da prioridade da família em relação à educação. Depois de ventilado isso pelo STF, me parece que a MP vai chegar a virar lei, depois do período dela, e vai ser em um processo mais acelerado. A federalização do ensino básico seria uma resposta acompanhada pelo processo de fiscalização por parte da União, já que a gente conhece as políticas públicas precárias dentro dos municípios em relação à educação? Bom, vou fazer aqui um adendo, né? Que a proposta, eu até convidei a Nívia e a Andresa, porque nosso foco não era discutir propriamente a educação domiciliar, até porque a gente não tem ainda essa medida provisória. Então é difícil conversar sem discutir propriamente, sem saber como vai ser a fiscalização, qual vai ser o nível de controle. Eu, me preparando um pouco para esse debate, li alguns artigos sobre a discussão nos Estados Unidos. A grande polêmica lá é que você tem uma pressão cada vez maior pela desregulamentação, ou seja, por menos fiscalização sobre o que fazem os pais em casa. Só que aí você traz um problema. A maior parte dos casos, vou pegar um exemplo, a maior parte dos casos de abuso contra a criança e o jovem acontecem dentro do espaço privado. E
essa é uma estatística que está num desses artigos, eu posso depois passar a referência, a enorme maioria dos casos nos Estados Unidos, acho que o dado se repete no Brasil, quando essa denúncia de abuso dentro do espaço privado vem do professor. Então, muitas vezes a escola serve como esse espaço até para que esses alunos saibam identificar o que é um abuso e tenham uma outra realidade, que não só a sua realidade dentro do espaço privado, um outro adulto de referência que possa não só capacitar ele a identificar esses casos de abuso, mas também para, às vezes, um aluno chega com marcas na escola. Muitas vezes os professores intervêm, né? Conselho tutelar e várias discussões. Então, eu fico preocupado da gente discutir já com base em algo que não está concreto, né? Precisa sair essa medida provisória para saber quais vão ser os meios de fiscalização. Vamos ter, não vamos? Porque a nossa realidade no Brasil, e você já apontou para isso, ela é muito diferente da realidade norte-americana. Lá eles têm realidades nos estados, cada estado tem a sua regulamentação. Descentralizado. Já aqui no Brasil, não, nós vamos ter que ter uma legislação que organize isso dentro de um quadro federativo, né? E você falou da federalização. Mas, de novo, eu não sei, eu já respondi um pouco aqui, porque eu entendo que como a gente não tem medida provisória, a gente não sabe quem vai fiscalizar. Vai ter pagamento de taxa? Qual vai ser o tipo de controle sobre esse homeschooling? Porque eu li alguns casos nos Estados Unidos de jovens que morreram e as autoridades nem ficaram sabendo, porque normalmente você tem a obrigatoriedade de ir à escola, você percebe a ausência de um jovem, de uma criança que desapareceu. Só que era um caso de alguém fazendo homeschooling, era um estado que você não tinha uma fiscalização, a criança faleceu e até descobrirem, não era um caso bem drástico, né? Não estou dizendo que represente a totalidade, mas o pai tinha matado a criança e dado para os porcos. E ninguém ficou sabendo porque você não tinha uma fiscalização. Eu vi também casos de materiais didáticos produzidos dentro de comunidades religiosas que, ao tratar a questão do abuso, tentavam responsabilizar a vítima. Então, eram materiais produzidos por grupos religiosos que falavam, em caso de violência dentro da casa, pensar por que aquilo aconteceu, o que você fez para que a violência acontecesse, o que você pode aprender com isso. Isso é uma maneira de responsabilizar a vítima. Então, tem toda uma série de questões que eu fico esperando, eu acho, até vou fazer essa proposta aqui para o coletivo do projeto, talvez quando sair a medida provisória que a gente faça um debate específico para a educação domiciliar, até para a gente saber com o que a gente está lidando, né? Mas essa foi só uma intervenção minha aqui. Eu só queria colocar que pensar em federalização diante de uma situação onde o Estado cada vez mais se isenta dessa responsabilidade da educação, também não tem sentido nesse momento, né? Em muitos municípios a gente tem sim projetos educacionais maravilhosos, então acho que essa discussão também agora não resolveria a questão. Andresa, quer complementar? Não. Então, mais uma pergunta. Hélida, aqui atrás. Boa tarde, eu sou a Hélida, sou professora da rede municipal de Niterói e também de cidade vizinha, São Gonçalo. Sou dirigente do Sindicato dos Professores, do CEP, e a minha fala aqui é a fala de alguém muito preocupado com as classes populares, porque trabalho com ela desde 30 anos atrás. E me inquieta muito nessa proposta, que até o nome em inglês chique e pomposo tem, né? Porque ela desconsidera completamente as classes populares. E a própria argumentação de que é possível fazer socialização no cursinho de inglês é algo até afrontoso com quem sequer, muitas vezes, consegue a vaga numa escola pública. Então, a preocupação da gente tem sido exatamente pensar nessas classes que estão sendo desconsideradas, porque talvez a proposta seja mesmo de extermínio, que vem por outros campos desse mesmo bloco de coisas que estão acontecendo. E aí eu queria que a gente comentasse um pouco desse lugar que a escola representa na formação de famílias que são estraçalhadas nos nossos moldes, que a gente considera tão importante. E aí, quando você fala do direito da família de educar, e você pensa que esse direito ele é dado sob uma perspectiva cultural,
em que a família é estruturada de uma maneira como a gente entende correta, mas que a realidade de quem vive pelo Brasil afora, e não só nas classes populares, é muito diferente. E aí, como é que se estrutura um pensamento de educação nesses moldes e, ao mesmo tempo, se espera a formação de cidadãos? É isso. Quem começa? Posso começar? Hélida, o que você traz é importantíssimo para a gente pensar, na medida em que cada vez mais a gente percebe que sim, é um projeto de classe que está por trás, né? E é um projeto de desqualificação da juventude também, né? É um projeto de diminuição da juventude na medida em que a gente percebe que essa juventude busca ser mais. Aquilo que Paulo Freire também dizia, né? A educação para ser mais. E a escola pública, basicamente, tem esse objetivo, né? De ampliar os nossos horizontes, as nossas possibilidades. A gente tem visto cada vez mais, com todos os problemas que a gente encontra na escola pública, a gente tem visto cada vez mais jovens que foram nossos alunos na escola pública e que estão construindo histórias de vidas maravilhosas. Então, assim, a escola pública ela tem muito valor, ela tem muita qualidade, né? E essa desqualificação da educação passa por uma desqualificação da escola pública, né? Essa desqualificação da educação presencial passa por uma desqualificação da escola pública, justamente num momento em que a gente viveu há pouquíssimo tempo as ocupações das escolas públicas, onde esses jovens, eles apresentaram para todos nós as suas demandas, os seus projetos de educação, os seus projetos de sociedade. Então, essa novidade, porque para a gente aqui agora está sendo uma coisa muito nova, como uma proposta, né, de legislação, embora fosse uma prática antiga mundial. Mas essa novidade para a gente, para mim, é uma resposta ao que a juventude tem produzido no Brasil, como projeto de sociedade, né? Como inúmeras respostas que a gente está vivendo hoje, né? A própria lei do ensino médio foi uma resposta também a essa juventude, né? Que não vai se calar, tenho certeza disso. E tem uma outra discussão que eles estão travando nos Estados Unidos. Estou trazendo muito o caso dos Estados Unidos porque lá a gente tem já isso acontecendo há algumas décadas, né? Atualmente nos Estados Unidos a gente tem mais de 2 milhões de estudantes fazendo homeschooling, né? Educação domiciliar. E existe uma discussão que normalmente os pais que podem fazer o homeschooling, e aí tem a questão de classe, eles são pais que podem investir um tempo. Então, se esses pais estivessem menos preocupados só no seu direito de escolher, em como garantir que só o seu filho tenha uma boa instrução, uma boa educação, e se esses pais permanecessem na escola pública e lutassem por ela. Eu acho que esse é um ponto, né? Se esses pais que têm tempo, então, para dedicar, por que eles não estão se mobilizando por essa escola? Seria uma maneira de pensar esse direito à educação não como só algo privado, mas algo comum. Eu vou tirar meu filho da escola porque lá tem violência, tem problemas. Só que eu estou tirando o meu, o dos outros vai ter que continuar lá. E justamente a ausência desses pais que poderiam se mobilizar é um fator que ainda pode piorar ainda mais essa educação pública. Então tem um componente de classe aqui, sem dúvida, que eu acho que a gente tem que discutir muito bem, né? Como pensar esse direito à educação, esse direito da família? Será que a gente pensa só na família individualmente, cada família, ou a gente pensa no coletivo das escolas públicas? Eu acho que é um debate que vai dar muito pano para manga. Eu acho importante falar da luta que aconteceu agora, que está acontecendo, né, no município do Rio de Janeiro, com todas as alterações de última hora, né, que foram enviadas para as escolas agora em janeiro, com mudança de calendário, diminuição de horário de entrada e saída, de recreio, de alimentação e de dias letivos. E a gente viu uma mobilização, né, de responsáveis, a maioria delas mães, né, que se articularam e escreveram manifestos, enfim, juntaram várias pessoas, apoio na rede social e conseguiram aí com que a prefeitura agora contratasse, né, através do concurso público que já havia sido realizado, 200 professores, né,
porque as crianças estavam sem aula de artes, enfim, então que a educação é fruto também dessa mobilização, dessa luta constante, permanente, né, que a gente tem que estar alerta o tempo todo, e que o que a gente vê assim, é que esse projeto, né, ele quer retirar da escola o seu caráter educacional, democrático, de formação para a cidadania, que a gente teve um ganho grande nos últimos anos aí, né? Os institutos federais que foram construídos, muitas escolas, enfim, houve uma mudança também na escola, né? Um pouco para melhor, assim. Eu estou há 14 anos no magistério, sempre na rede pública, estadual, municipal, e a gente vê algumas mudanças positivas, sim, né? Então, toda esse combate à escola e esse combate à profissão de educador, né? Eu sou professora e educadora, assim como a Nívia e outros professores que estão aqui. É um projeto, né? Contra a escola, contra a juventude, né? Talvez os lugares e os sujeitos dessa construção da cidadania, da democracia, né? Talvez os lugares mais importantes para isso e o sujeito que carrega isso assim mais forte. E esse caso é excelente, né? Porque é o engajamento dessas mães, dessas famílias no Rio de Janeiro, no município do Rio, que levaram, por exemplo, à convocação dos professores. 200, Se essas mães tivessem optado pelo homeschooling, elas teriam garantido o seu direito individual, mas a escola pública sairia prejudicada. Com certeza. Mas acho importante também que a gente não deixe de considerar que, sim, é claro que é uma vitória e é esse o caminho que a gente tem. Mas a situação é muito grave. A gente tem dados de que da rede estadual são 20 mil alunos no estado do Rio, sem vagas agora, hoje. Então, a gente tem que entender que o desmonte da escola, ele passa por todos esses vieses que a gente tem para considerar. É importante que a gente tenha isso como informação. A luta tem que ser de todos, né? Na defesa e não no esvaziamento dessa escola. E constante, assim, permanente. Bom, aproveitar que estamos num momento aqui de mobilização. Infelizmente, a gente já deu o tempo do terceiro bloco. Então, fechamos aqui o nosso episódio de hoje, né? O segundo episódio da série Educadores Debatem Educação, dentro do projeto Universidade das Ideias. Próximo tema vai ser a militarização, que é outro tema que está esquentando. Então, acompanhem as páginas do Centro de Artes da UF, que a gente vai divulgar a data da próxima gravação. E, em breve, nós teremos a divulgação do primeiro episódio, que foi sobre a discussão de gênero nas escolas. É isso. Obrigado, pessoal. Até a próxima.